Conexão Total entrando aí na sua casa. E como prometido, a Doce Francine voltou para terminar o que ela já havia iniciado, o nosso momento sorvetudo. Tudo bom, querida? Tudo bem, Lívia. Novamente estamos aqui. Vamos dar continuidade ao nosso preparo. Agora será a montagem do nosso bolo sorvetudo. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, Francine, porque teve gente que ainda não assistiu a primeira parte. Só para a gente recapitular um pouquinho, referente ao corte. Como é que a gente chega a esse modelinho desse bolinho, dessa forma? Como que a gente pode fazer? Eu identifiquei que esse cortador aqui utiliza-se para pasta americana. Também para artesanato se utiliza também biscuit, mas você pode utilizar ele para o corte da sua massa. Vai colocar a receita, ela serve para exatamente 30 centímetros, um tabuleiro de 30 centímetros. Entendi. Você vai fazer 8 cortes ali, 16 cortes num tabuleiro de 30 centímetros, você consegue fazer 8 bolinhos desse aqui. Entendi. Com esse cortador. Já sai o tamanho certinho, é o tamanho certinho para você colocar dentro do potinho de 220 ml. Ok, muito bom. Então vamos lá agora a nossa montagem. Para a montagem, você vai pegar o seu bolo, sua massa já cortada, vai colocar aqui no fundinho do pote. Eu gosto de colocar a parte de baixo do bolo para cima, porque na hora que você for utilizar a calda de açúcar, vai absorver muito melhor do que se você tivesse colocado a parte da parte de cima do bolo. Você vai pegar o seu creme sorvetudo gelado, vai colocar num saco de confeitar, alguns falam manga de confeitar, e vai encaixar dessa forma aqui, ó, na parede, gente. na parede do potinho, que aí você vai vir desenhando uma linha. É até terapêutico, gente. Depois que você fizer essa linha, você vai preencher no meio. Ficou perfeito e vai desenhando como se você estivesse desenhando. E você vai, em seguida que você fizer isso, você vai colocar a outra bandinha do bolo por cima. Aí você tem que deixar vários cortezinhos, vários né? cortes, são 8 Interessante. cortes. Você vai colocar a outra bandinha do bolo por cima. Novamente você vai colocar a calda de açúcar para umedecer esse bolo. Mais uma camada do creme sorvetudo. Que legal. Da mesma forma, preencheu no meio. E aqui a gente tem a nossa geleia de morango. Que você já deu a dica no outro programa, né? Exatamente. A gente aprendeu a fazer geleia de todas as frutas. Quem quiser. Geleia de morango, você vai finalizar o bolo. Isso aqui dá um toque especial no sabor e também na apresentação. Aí é interessante porque você fez aí o recheio de morango. Isso. Aí você está terminando com a geleia de morango. Exatamente. E você pega um morango. Aí dá aquele acabamento. Olha, gente, água na boca. Bom apetite. Que lindo, Francine. Não tem segredo. Não tem segredo. Quer dizer, não tem segredo, mas com as suas dicas faz toda a diferença. Exatamente. Essa é a minha receita de sucesso. Essa é a receita que me trouxe até aqui. Você pega coisas simples e transforma em coisas maiores. O que você tem em casa é suficiente para você iniciar, tá bom? Perfeito. Para quem não acompanhou o nosso primeiro episódio do programa Conexão Total, onde nós estreamos no ano passado, em 2020, pega lá, vai lá, entra no nosso canal, no YouTube, Programa Conexão Total, e você vai ver lá o primeiro episódio, a Francine contando a sua história, como ela chegou nesse lugar, até mesmo de professora, né, de palestrante. E foi com essa receita aqui. Foi com essa receita sorvetudo que mudou a vida dela. E hoje ela está aqui. Eu quero contribuir para que vocês também tenham a vida de vocês transformada através dessa receita de sucesso. Isso aí, vai mudar a sua vida e para mudar a vida de quem também está nos assistindo agora. Francine, muito obrigada pela sua participação. Hoje nós finalizamos o sorvetudo e no próximo nós vamos trazer mais novidades. Isso mesmo. E quem sabe nas próximas já na cozinha. A gente fazendo ali ao vivo e a cores. A prova de fogo. A prova de fogo. Então todo mundo seguindo, Doce Francine no Instagram. Olha, e Facebook. Os stories dela, ó, muitas novidades. Um beijo para você, fica com Deus e até a próxima.
seja Maria vai com as outras. Aquela que reproduz uma identidade pré-formada, conceitos, aparência, comportamentos. Toda tal Maria tem uma identidade, mas não sabe a identidade que tem. É como alguém que tem o seu RG, a sua identidade dentro da sua bolsa, mas quando você pergunta qual é o número da sua identidade, ela precisa ir na bolsa buscar, porque ela não sabe o número da sua própria identidade. O número da nossa identidade é um conjunto de códigos, de valores exclusivos que nos identificam. Da mesma forma, Deus colocou em nós códigos, valores peculiares e exclusivos. E nós precisamos saber que valores são esses, qual é o conjunto de códigos que Deus colocou dentro de nós, para que nós não sejamos como Marias vai com as outras. É mais fácil a gente copiar um modelo já formado, principalmente se esse modelo for um modelo de muito sucesso. Ser autêntica dá muito trabalho, exige autoconhecimento, disciplina, planejamento e até mesmo algumas renúncias. Mas seja autêntica, seja plena, descubra em Deus quais são os valores, quais são os códigos peculiares que Deus depositou na sua vida e viva com abundância. Seja plena, seja autêntica. Que Deus te abençoe. E então nós vamos dando continuação ao episódio anterior, no qual falamos sobre o amor tudo suporta. E eu continuo aqui, olha que privilégio, essas mulheradas lindas, minhas amigas, e continuo aqui as nossas convidadas especiais, Thalita Porto e Alessandra Soares. Mais uma vez, sintam-se à vontade em nosso meio. Fica à vontade para falarem o que quiserem. Só que agora nós vamos falar sobre um tema que está dentro do que nós já estávamos falando no episódio anterior. Só que agora nós vamos ser um pouquinho mais forte. Por favor, não sejamos Maria vai com as outras. Agora, o que é ser Maria vai com as outras? E eu vou começar novamente com a doutora Jane, porque ela queria falar no episódio anterior, e eu falei assim, calma que nós já vamos entrar no assunto. E ela está me olhando ali ansiosa, então é melhor deixar, porque é advogada, gente, delegada, é melhor. Oh, meu Deus, ai, ai, ai. Mas o que eu queria falar nem era sobre isso. Como vinha do outro assunto. Não mas, tem problema. Enfim, Maria vai com as outras. O que é, por que fazemos isso, né? Porque temos essa tendência, porque nos comparamos muitas vezes, achamos que a realidade da coleguinha é melhor do que a nossa, e aí eu me comparo e não me desvalorizo, e aí eu vou pela vida dela. Eu quero levar a minha comparada com a dela. Me desvalorizo, coloco ela em destaque, quero ser ela. E vou em busca desse ela, que na verdade não é ela, porque ela não vai nunca conseguir viver. E vai conduzindo a sua vida sobre a comparação e a perspectiva da vida da outra. E essa comparação, infelizmente, nos destrói, né? Nossa beleza que a gente tanto alcança, a gente vê na TV, vê na vizinha, vê por aí. E nessa comparação a gente vai buscando, e vai buscando. Eu quero ser igual, eu quero fazer igual. E se ela fez, eu também quero. E vai julgando. Exato. Não ficou bom, mas o meu ficou melhor. Isso. E aí exclui aquela e procura outra. E aí vai conduzindo a sua vida, na verdade, olhando para a vida da outra, né? Infelizmente, não Sim. vive a sua própria vida nunca. Nunca, né? Sem identidade. Sem ela identidade. quer ser a outra Maria. Não ela mesma, infelizmente. A gente ouve isso, né, desde criança, né? Maria vai com as outras. Seja você, não vá com as outras. Exato, ao contrário. Seja você e não vá com as outras. E é engraçado esse nome Maria. Tem alguma Maria aqui como nome, sobrenome, nome composto? Aqui não. Mas com todo respeito, a gente usa muito o nome Maria, né?
muito popular, né? Como se todas fossem Maria. E o nome Maria traz essa questão de todo mundo igual, todas nós somos mulheres. Mulher é tudo igual. É o que mais a gente ouve. Talvez seja por isso também uma grande dificuldade que a maioria das Marias tem também de se posicionar. Vocês concordam comigo? É porque nossas falas se repetem, né? Tanto as boas quanto as ruins. Se cada uma falar de sua experiência de casamento, de relacionamento, uma vai se identificar com a outra. Vai. Tanto o lado bom quanto a ruim. Então, nossas falas se repetem muito. Exato. E ainda que isso aconteça, cada uma vive num contexto. Não dá para mim viver no contexto de Jaqueline. Muito embora a fase que ela está vivendo, talvez eu já tenha vivido. Ou ainda vou viver. E a gente vai conduzindo dessa forma. Ser Maria, com todo respeito às Marias, mas eu acho que vocês estão entendendo o que nós queremos dizer, no sentido de ir com as outras mesmo, sem opinião, sem posicionamento, sem entender que você é única. A gente pode falar dessa questão do ser único com mais posicionamento, porque a mulher que vai com as outras e que vai levando a vida de qualquer jeito, ela não entendeu ainda que ela é única. Ela não sabe ainda que ela é única. E quando a gente começa a entender, nossa, eu sou um ser único, eu tenho os meus gostos, eu tenho os meus limites, eu tenho a minha essência. O que vocês pensam sobre isso? A pessoa não sabe se posicionar, né, Nívia? Existem vários contextos no qual a pessoa ela acaba sendo influenciada a agir dessa forma. Talvez a educação, talvez a forma como ela aprendeu tudo isso. E não se saber se posicionar a esse respeito, qualquer opinião alheia, qualquer opinião de fora, você aceita aquilo como uma verdade absoluta para a sua vida, mesmo sendo contrário àquilo que você acredita. É isso que eu queria acrescentar hoje. Então, Maria vai com as outras, como você falou, desde a infância a gente aprende. Isso ficou muito forte para mim, porque eu vi o significado desde pequenininha e eu não ia com as outras, entendeu? E isso, porque se a gente for ensinar verdadeiramente o significado a todas as pessoas, todas as Marias, né? Do porquê não ir pela opinião dos outros, você começa a ter noção dos seus gostos e se posicionar. É somente isso. E aí, ela não aborta sonhos, projetos, desejos, porque toda mulher tem o seu sonho, o seu projeto, o seu desejo. Mas aí quando ela, né, eu quero ser igual a doutora, aí eu quero fazer faculdade igual a ela, eu quero viver, eu esqueço o meu chamado. Qual é o meu chamado? Eu quero ser igual a Nívia. Eu vou alisar o cabelo, eu vou isso. Então, assim, eu quero ser loura. Será que você quer ser loura mesmo? Será que você quer ser malhada mesmo? Será que o que você quer? Que tem a ver com essa questão da identidade, mas, gente, projetos, todos nós temos. Todos nós temos algo que, de repente, falou na infância. Nós estávamos conversando um pouco antes sobre isso. E pode acontecer agora, pode colocar para acontecer agora. Você não precisa viver a vida da Luciana, eu não preciso viver a vida da Nívia. Exato. Eu preciso ser eu. Exato. E é isso que falta. É isso que falta na Maria, vai com as outras que ela está lá. Isso aí. Quando ela vê, quem ela é. Quem ela é. Por falar em infância, eu tenho uma filha que é Maria Sofia. Ai, que lindo. Ela tem 7 anos e ela está passando por um momento de querer ir com as outras, né? Tem uma experiência aqui. A internet, as redes sociais hoje em dia é uma ferramenta boa, mas também é algo ruim. Por quê? Ninguém posta derrota na internet. Ninguém posta uma mulher, uma foto descabelada. Ninguém vai colocar que seu casamento está arruinado ou que a sua vida está falida. Só vamos colocar coisas boas na internet. Então, acaba que a outra olha e fala, poxa, eu queria ser feliz como ela. E minha filha, ela vendo seriados americanos, vendo YouTube com aquelas amiguinhas, aquelas crianças, né, em que os pais brincam, chegou para mim e falou, chegou para o meu marido e falou, pai, por que você não brinca de boneca comigo? Porque ela viu no YouTube um pai brincando de Barbie com a filha. Ele sentou com ela e explicou, aquilo é uma mentira. Ultimamente, a internet
ela tem vendido mentiras. E as nossas crianças têm comprado mentiras. E cabe a nós mulheres, mães, mostrar essa verdade para os nossos filhos. Eu também sentei, conversei com ela, falei, minha filha, você é única. Ela tem um cabelo cacheado, bem volumoso. Eu falo, você é linda com esse cabelo, você é especial do jeito que você é, e você é feliz do jeito que você é. Você não tem que imitar nenhum seriado americano, nenhuma menina de YouTube, porque você é única. Exatamente. Isso está muito relacionado também à falta de personalidade, né? Na verdade, é o que nós estamos Isso. falando aqui. Essa questão eu trabalho com mulheres do projeto Mulheres Sem Fronteiras e do Curadas para Curar, que acontece aqui no sítio, aqui no sítio Coqueiros, e junto com a pastora Adriana Kunig. E nós atendemos mulheres, e a questão é que muitas mulheres se perderam pelo meio do caminho, estão se perdendo também pelo meio do caminho, pela falta de personalidade, porque a mídia tem esse poder de influência, né, através de suas mensagens explícitas e subliminares. E aí, qual é o padrão que a mídia dita? É onde que as mulheres se perdem aí, porque elas querem ser encaixadas nesse padrão. Qual é o padrão hoje ditado pela mídia? É você ser sarada, ter as pernas torneadas, né? Ser fitness. Então, o que as mulheres têm feito? Elas têm se doado de uma forma assim, de uma maneira que elas entram no complexo de inferioridade, aí vai depressão, a ansiedade principalmente, para poder se enquadrar naquele padrão, para se apresentar, né, na sociedade, dizendo assim, ó, eu sou padronizada. E aí, quando ela não consegue, ela fica o quê? Frustrada com complexo de inferioridade. Então, as igrejas hoje, nós falamos assim, da comunidade igreja, nós vemos muitas mulheres, porque nós atendemos mulheres, elas sentam e falam. Esses dias, essa semana eu recebi uma foto de uma jovem muito bonita, né, seus 20 e poucos anos, e ela falou para mim assim, pastor, eu estou desesperada. E eu falei assim, o que aconteceu com você? Ela falou assim, pastora, olha a minha foto. Eu olhei a foto dela, uma menina bonita, uma morena bonita, cabelinho bem batidinho mesmo, bem na raiz. E ela falou assim, olha, eu sem maquiagem, olha o meu cabelo caiu. E ela simplesmente chegou na igreja e foi excluída, literalmente. Primeiro, excluída, né, no sentido de... porque não podia ter cortado, mas ela não cortou, caiu. E também... porque as pessoas começaram a dizer, esse é o seu natural, sem ficar assim. Ela falou, gente, eu preciso me cuidar, eu preciso colocar um cabelo, eu preciso me arrumar, eu estou com um complexo de inferioridade. E ela foi julgada por causa do que aconteceu com ela. Então, ela chegava na igreja, sentava, e as pessoas, ninguém queria ficar perto dela. Absurdo. E o dia que ela viu a minha foto, as pessoas diziam assim, como Deus vai te usar você maquiada? Como é que Deus vai te usar você colocando o cabelo? Não, você tem que ficar natural. Ela, gente, mas eu estou sofrendo com isso, eu preciso de uma autoestima. E aí ela falou assim, pastora, quando eu te encontrei, vi a sua foto, eu falei, meu Deus, ela tá cheia de unção, mas tá maquiada. Ela tem unção, mas tá bonita. Aí ela falou assim, foi aí que eu entendi que eu não precisava ter aquele complexo de inferioridade, que Deus me usava. E olha a minha foto de agora, gente, olha, estou toda arrepiada. Quando eu vi a foto da menina, ela com os cabelos longos, maquiada, uma coisa linda. Outra pessoa, ela falou assim, agora eu estou feliz. Mas foi excluída. Teve que sair de lá, complicado. Saiu escorraçada. Olha que terrível. Porque aí no seu exemplo é o contrário. Ela encontrou em você uma referência que a devolveu, a autoestima, um referencial positivo. Exatamente. Assim. Um referencial sadio, né? De procurar, eu vou ser parecida, porque eu gostei, o que é bom. Foi uma Maria, teve o que é bom, né? Foi uma Maria vai com as outras influência positiva. Você é influenciadora ou é influenciada? Aí de casa, sentadinha nesse sofá. Pensa aí, olha aqui que as meninas vão falar aqui agora e você vai aí pensando, você é influenciada ou você é influenciadora? Eu fico pensando como a gente controlar. A Thalita falou exatamente, ela roubou os pensamentos do bem. E dando continuidade à fala dela, como psicopedagoga e psicanalista, eu não deixo de olhar para esse momento. Como não ser Maria vai com as outras num mundo totalmente de influência digital? Como não ser? Na roupa, no vestir, no andar, no comportamento, como não ser? Como não conseguir deixar se contaminar ou contagiar
por tudo que a mídia joga, porque antigamente, como ela disse, só tinha televisão. E hoje tem internet. Então você é bombardeado de informações, né, de moda, vestuário, cabelo, né? E nem digo porque você deu um exemplo dos nossos filhos. Eu também tenho uma filha de 12 anos. Tenho, né, os apps, todos esses famosíssimos, com o YouTube também, aonde nós somos, porque somos, né? Todos somos, de uma maneira ou de outra acabamos sendo. Então, como nós conseguiríamos medir hoje o nível de influência de Maria vai com as outras que temos? Como não ser uma Maria vai com as outras? Como pescar de volta a identidade perdida daquela criança que ficou pelo meio do caminho, como a Jaqueline disse, né? Como conseguir saber que o nosso cérebro tem, né, o lóbulo frontal, precisa da dopamina, serotonina, quer dizer, são muitas informações que temos que agregar a nós adultos, seres humanos, que não tivemos enquanto criança, hoje estamos tendo. Então, mais uma vez, hoje eu estou num momento de pensar de criança, porque eu fico pensando como a gente, como adulto, já hoje 30, 40, subindo, não tivemos acesso a essa informação. A nossa geração, né, a partir do movimento de liberdade das mulheres, hoje está tendo isso. Então, mais uma vez eu volto, né, quem viu o nosso programa passado está maravilhoso e esse programa está complementando, lindo. Vamos levar essa informação, né, aqui no Conexão Total para poder nos libertar, né? E a gente vê lá eu estou ouvindo aqui cada uma, né, cada informação, cada conversa, experiência que só vem somar. Como a gente perde quando a gente se cala. Como a gente faz o outro perder quando a gente se cala. E como eu estou ganhando aqui ouvindo vocês. E como o nosso telespectador está ganhando também quando nos ouve. E quando a gente recebe uma mensagem de volta deles também. Então, quando a gente deixa de se conhecer, deixa de acreditar em si, deixa de olhar para si, de sonhar, de viver realmente o ser único que Deus criou para ser, a gente deixa de contribuir em todas as áreas do mundo. Porque aqui a gente tem uma advogada, a gente tem uma empreendedora na área de gourmet, na área culinária, nós temos aqui uma fisioterapeuta e por aí a gente vai, uma psicopedagoga, pedagoga, advogada, delegada. Gente, olha como é importante a gente se desenvolver, a gente falar, a gente abrir a boca e a gente também querer contribuir. Porque quando a gente vai estudar, o que a gente pensa quando a gente vai estudar? Às vezes nós, até como pais, influenciamos errado os nossos filhos. Olha, você vai ser um doutor, uma doutora, um advogado, uma advogada, você vai ganhar muito dinheiro. A gente não desperta nesse ser que está debaixo da nossa disciplina, autoridade, que ele tem um chamado de Deus, que ele nasceu para um propósito. Eu bato muito isso nessa tecla lá em casa. Meu filho já está com 14 anos e ele está naquela fase, mamãe, o que eu vou ser? Né? Eu vejo nele uma coisa e a família influencia para outra. Por que você não faz isso, não faz aquilo? E esses dias eu sentei com ele, meu amor, eu vejo em você outra coisa, mas você tem que buscar isso em Deus. Eu quero que você seja aquilo que Deus criou você para ser. Então, a gente perde muito quando a gente influencia errado, quando a gente ensina errado, quando a gente não estuda, quando a gente não se capacita. Então, mulher, por favor, levanta desse sofá, nem que seja um curso online, de casa, começa agora em nome de Jesus. Gratuito, gente, tem cursos gratuitos, começa a estudar, começa a se capacitar. Eu tenho certeza que você vai ser uma grande influenciadora, como a Jaqueline falou, e vai sair do lugar de se influenciar por tantas coisas ruins que a internet tem, que a televisão tem. Você vai se tornar uma grande influenciadora e o Senhor, Ele vai te colocar nos lugares altos, porque você está se dedicando a algo muito maior do que só você. Não é verdade, meninas? Vocês concordam? Falam aí, gente. Eu costumo dizer que o conhecimento nos dá poder, né? E o autoconhecimento, ele nos liberta. Então, a nossa intenção com vocês aí de casa, você que é mulher,
Ouve bem, você tem a sua essência, você tem as suas aptidões, né? Então realmente não precisa ficar andando atrás de outra, né? Se espelhando em outra pessoa. Nós queremos motivar vocês a se autoconhecerem, a se descobrirem, porque eu vivi isso dentro da minha profissão, né? Eu sou fisioterapeuta e já ouvi muitas pessoas olhando o meu trabalho, né? Vendo que nós somos bem-sucedidos. Quando eu digo bem-sucedido, não quer dizer na área financeira, é bem-sucedido porque você leva aquilo com amor, né? Você é bem-sucedido porque você faz aquele trabalho com amor e você é reconhecida pela sua clientela, né? Então, as pessoas veem isso e falam, eu quero fazer fisioterapia. E você olha para aquela pessoa e fala assim, gente, mas ela não tem aptidão para a área da saúde, né? Você imagina eu querendo cantar igual a ela que está aqui do meu lado? De jeito nenhum, gente. Eu gosto de falar, né? Cantar não é comigo, mas ela canta lindo. Ela canta muito bonito, então dá vontade de ser como ela, né? De ter aquela voz linda. Mas eu não tenho aptidão para isso. Então a gente se perde, né? A mulher ela se perde no meio do caminho. Então se esforça aí, você que está aí do outro lado, você que é mulher, você tem a sua aptidão, você tem o seu dom que é seu natural, todas nós temos. Falta só você descobrir para você poder seguir esse caminho que você também vai ter sucesso. Olha, a Alessandra né? arrasando aqui, olha. Chegando aqui, ó, já arrasando. Arrasando. Aproveitar, Alessandra, você falando sobre a sua vida profissional. Sim. Quando alguém se espelha em você. Isso é admiração, isso é legal também. É verdade. Mas não é para qualquer pessoa, né? Não basta só olhar e admirar e vou ser como ela. Aproveita e diz pra gente como é que nasceu esse desejo de tornar-se uma fisioterapeuta. Então, Nívia, desde pequenininha eu apontava para a área da saúde, né? Eu brincava com as bonecas e eu via a temperatura das bonecas, eu dava injeção nas bonecas, eu fingia que as bonecas caíam e eu fazia o curativo das bonecas. E tinha uma coisa muito interessante que eu pequenininha falava para minha mãe que eu ia ser cientista e que eu ia descobrir a cura do câncer, viu só? Olha, Né? Minha mãe ficava abismada, né, de olhar uma criança, eu devia de ter o quê? Uns 4, 5 anos, e eu dizia realmente que eu ia descobrir, eu falava para ela, mãe, eu vou descobrir a cura do câncer. Só que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, novos conceitos vão surgindo. Sim. A partir daquilo que você vivencia, né, daquilo que você experimenta no decorrer da sua vida, e aí você vai se formando, né, você vai se moldando. Então, de repente, eu cheguei naquela época da faculdade, que é a época das escolhas, né? E a área da saúde ela estava bem quente dentro de mim, sempre foi. E eu precisava agora escolher qual o ramo da área da saúde, né? Então, como eu já era adulta, enfermeira eu não queria ser, eu tinha essa convicção, com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos enfermeiros, é uma profissão lindíssima, mas eu vi que eu não tinha aptidão para a enfermagem. Médico, talvez, né? Medicina, talvez. Mas eu fui pesquisar um pouco sobre a área da reabilitação. E há 20 anos atrás, eu sou formada há 20 anos, há 20 anos atrás, a fisioterapia ela não era conhecida como é hoje, né? As pessoas ainda perguntavam naquela época o que um fisioterapeuta fazia. exato. Nem eu sabia mesmo, né? Mas quando eu fui ler sobre o assunto, quando eu fui buscar, e eu passei a entender que eu podia fazer parte do processo de reabilitação de uma pessoa, que eu poderia devolver funções para ela, funções básicas como caminhar, como você levar uma comida na boca, né? E eu participar do processo, É lindo. daquele processo, eu ajudar o próximo, eu falei, pronto, casou. E estava muito ligado ainda naquela menininha que Sim. queria descobrir a cura do A câncer. cura do câncer. Se você olhar, tem muito a ver, né? Exatamente, Que Nívia, lindo. exatamente. E aí eu entrei para a área da fisioterapia, fiz a faculdade, fiz o vestibular, era uma faculdade particular. Eu passei, entrei e assim me encantei com a profissão.
É tão lindo, né, quando a gente se encontra profissionalmente. Me encantei. Agora, não é fácil também, né, Alessandra? Tem toda aquela questão financeira, né? É verdade, Tem eu toda aquela passei. dificuldade. Como é que foi esse processo para você? Então, eu passei uma dificuldade muito grande realmente, né? Porque quando eu passei para a faculdade, era uma faculdade particular. E eu me lembro que eu passei, fiquei toda feliz, eu fui correndo para casa para avisar meu pai que eu tinha passado, mas eu precisava do dinheiro da matrícula, né? E meu pai, assim, me deu um balde de água fria, não porque ele queria, mas porque realmente ele não tinha condições. Eles estavam montando uma loja naquele momento, né, com muitas dívidas. E aí ele falou para mim, eu não tenho dinheiro da matrícula, e eu fui orar. Né? Eu dobrei os meus joelhos e eu pedi a Deus porque aquilo era tão forte dentro do meu coração. Eu queria realmente me formar naquilo. Eu já me via uma fisioterapeuta, sabe? Muito bom. E aí eu não sei como alguém na minha igreja, um irmão chamado José Manuel, era um senhor, ele ficou sabendo, ele me chamou e ele falou assim, Alessandra, eu soube que você passou para a faculdade, você não tem o dinheiro da matrícula, eu vou te emprestar esse dinheiro e você não precisa ter data para me pagar, tá? Pague com calma, mas eu quero saber uma coisa de você, você vai ter condições de continuar a pagar as mensalidades? E eu falei para ele assim, eu vou. Eu não sabia como, eu não tinha profissão, né? Quer dizer, naquela época eu estava desempregada, não tinha profissão. E eu falei, eu vou. E aí ele me emprestou aquele dinheiro, sabe? E a minha mãe chegou para mim e falou assim, olha, a maneira como eu tenho de te ajudar é fornecer o que eu tenho na loja. Ela estava abrindo uma loja de folheados, brinco, cordão, né? E aí ela falou, eu vou te dar essa mercadoria e você, por preço que eu compro com o fornecedor, e você vai vender. Eu tímida, né, numa faculdade particular e não conhecia ninguém e eu tinha que vender. E já entrou numa situação assim, né, realizando um sonho, mas já com um pezinho ali, né? Sim, com o peso da responsabilidade. Tendo que desenvolver uma função que até então eu achava que eu não tinha aptidão para aquilo, né? E aí eu me lembro que eu abri a bolsinha de folheado, no primeiro dia eu não consegui abrir. Tá? Bateu aquele desespero, né? Aquela timidez, eu não consegui abrir a bolsa. No segundo dia eu também não consegui abrir. No terceiro dia, aí eu falei para Deus, falei, meu Deus, eu só tenho 27 dias para fazer o dinheiro para pagar a primeira mensalidade. E aí eu tinha que ter coragem para abrir aquela bolsa. E eu abri a bolsa, gente, vocês não têm noção. Não, olha. Da mulherada que choveu em volta de mim. E eu fiquei assim, desesperada, porque eu nunca tinha trabalhado com venda. E eu me lembro que uma menina chamada Bárbara, ela nem se formou com a gente. Eu acho que ela foi colocada naquela faculdade para me ajudar. Ela na hora falou assim, eu vou te ajudar. Pegou um papel, uma caneta, e ali ela começou a anotar o nome das pessoas que estavam comprando, porque as mulheradas botavam anel, botavam o brinco, queria ver, ia no banheiro. Eu me perdi naquele momento. E eu vendi fiado, com 15 dias para pagar. Conclusão, eu paguei todas as mensalidades. Olha. O meu empreendimento dentro da faculdade, ele cresceu porque eu passei a vender roupa também, né? Então não era mais só folheados, e aí eu era aquela que chegava nas aulas cheia de sacola, e as pessoas falavam assim, lá vem a muambeira, lá vem a sacoleira, assim que a gente era chamada, né? Hoje em dia é promotora de vendas, é mais chique, né? Mas naquela época ela vem a sacoleira. E eu chegava mesmo com bolsas pesadas, junto com os livros, junto com os cadernos. E, de repente, eu fiquei conhecida na faculdade e eu comecei a vender para a direção, alunos de outro curso, para os alunos da minha turma. E paguei a faculdade durante 4 anos e meio. E eu nunca paguei uma mensalidade atrasada.
né? As pessoas falavam para mim assim, não faz isso não, a faculdade era cara. A fisioterapia. Tenta algo mais leve para você, né? Tenta uma faculdade mais barata. Aí entra o termo Maria vai com as outras, né? Eu falei, não. Eu quero fazer aquilo que o meu coração me atraía a fazer. Exato. Entendeu? E eu tinha certeza que eu ia conseguir. Gente, eu não sabia como, mas eu tinha certeza que eu ia chegar lá. Isso é lindo E eu demais. cheguei. Isso é lindo demais. Eu cheguei. Vocês vão passar a assistirem aí na tela da TV, do seu celular, os pacientes da Alessandra. Emociona, emociona, emociona. Nós estávamos conversando antes, nos conhecendo, e ela foi mandando as fotos. Eu falei, ai, que gracinha, que lindo, porque eu sou formada, a minha primeira formação é em educação física. Então tem muito a ver a fisioterapia com a educação física. Eu tinha vontade também de migrar um pouquinho, porque mais um pouquinho, né? A gente também se forma em fisioterapia, tem muito a ver. E eu comecei a olhar por também ter trabalhado com idosos na área de educação física. E eu sei que é um trabalho lindo. Você começou como fisioterapeuta comum e você migrou para essa área mais domiciliar. Como é que foi essa transição? Na verdade, eu trabalhei 12 anos dentro do hospital. Eu após a faculdade, eu fiz a especialização em fisioterapia intensiva. Isso. Né? Fisioterapia intensiva. Eu dentro da faculdade a gente só tem, bem, pelo menos naquela época, eu não sei como está a grade atualmente, né? Mas naquela época a matéria de fisioterapia aplicada dentro da unidade de terapia intensiva era uma matéria só de 6 meses. Né? E você não sai da faculdade sabendo trabalhar dentro do CTI. É difícil. É muito difícil, até porque é um trabalho que exige muito da gente. Então, eu saí, e o primeiro estágio, um dos primeiros estágios que eu ganhei foi dentro do hospital. Eu nunca estagiei em ambulatório, em clínica. A minha experiência acadêmica sempre foi dentro do hospital, né? Entendi. E ali eu trabalhei 12 anos, eu fiz a minha especialização em UTI e cardiologia, que é cardiorrespiratória. Mesmo saindo da especialização, eu não tinha prática ainda, né? E trabalhar dentro do CTI era algo muito difícil. Então eu fiz uma prova para o UFRJ, passei em 2º lugar. Olha! E aí para fazer o treinamento na terapia intensiva. Nossa, ali foi uma escola para mim. Né? Porque a gente tinha aquele round às 10 horas da manhã, onde havia uma equipe multidisciplinar, onde a gente sentava como a gente está aqui, e ali a gente conversava sobre cada paciente. Então, cada profissional dava a sua opinião, né, sobre aquele paciente. Então, tinha um psicólogo, tinha um enfermeiro, tinha um fisioterapeuta, tinha um médico, e a gente, então, entrava em um consenso. Ali foi um aprendizado muito grande, né? 12 anos eu fiz aquilo que eu amava de paixão. Eu amo trabalhar dentro do hospital. Mas aí você me perguntou como é que foi essa migração para a fisioterapia domiciliar. Isso. Então, dentro do hospital, eu comecei a ganhar pacientes
para atender em casa, porque os médicos davam alta para esses pacientes, né? Entendi. Dava alta e já me indicava. Muito bom. Ele chegava e falava, Alessandro, ó, dei alta para fulano e já dei o seu cartãozinho, porque naquela época era cartãozinho, né? Eu já botei o cartãozinho no bolso do paciente. Exato. E aí eu saía dos plantões, que era de 12 horas, 7 da manhã, 7 da noite, e eu ainda ia atender em casa. No início não foi algo que eu me apaixonei, não, tá? Não foi. Mas aí, quando eu tive a minha segunda filha, e eu priorizo muito a família, e os plantões hospitalares, eu não tinha flexibilidade com os meus horários, e eu passei a descobrir que a fisioterapia domiciliar, além de ser mais rentável, né, eu tinha flexibilidade nos horários, onde eu podia estar mais em casa e flexibilizar. Exatamente. Porque quantos carnavais eu passei em plantão dentro do hospital? Quantos feriados, quanto ano novo, né? Meu marido rompeu junto com a minha filha sozinhos e eu dentro você do no hospital. E aí essa porta foi se abrindo assim, quando os médicos começaram a me indicar. E de repente a mais nova, quer dizer, a segunda filha, ela nasceu e eu falei, opa, é a hora de fazer essa transição. fazer essa transição. E eu fiz e uma delícia. E você continua na área, fazendo aquilo que você mais ama e não perdeu o contato com seus pacientes. Isso é maravilhoso. Agora eu queria que você finalizasse falando dos seus pacientes. Sim. Ela fala com tanto amor, com tanto O olho carinho. brilha. O olho brilha. Olha essa daqui, olha esse aqui. Eu fiquei apaixonada pela forma com que você trabalha. Não é à toa que os médicos te indicavam. Porque existe um diferencial, não é? Quando a gente faz o que ama, quando a gente se forma naquilo que é por vocação e por dom. Olha, Nívia, eu tive até problema, né, com a chefe da fisioterapia, porque quando eles começaram a me indicar, outros profissionais reclamaram, né? Hoje eu vejo até que reclamaram com razão, eles também queriam. E aí, para não ter problema, a chefe da fisioterapia, ela fez uma reunião com a gente, disse que seria proibido esse tipo de atitude dos médicos, que teria que passar para o serviço e o serviço iria distribuir. Entendi. Eu sempre fui muito ética dentro do meu trabalho, né? E aí, quando o doutor Rodrigo chegou para mim indicar mais um, eu falei, Rodrigo, não dá, não pode mais, né? A gente tem que respeitar, é algo que a direção da fisioterapia fez em concordância com os demais funcionários. Aí ele falou assim, sim, aqui nesse hospital não. E se eu te der lá do HCN de Niterói? Você vai? Aí eu falei, vou. Eu falei, vou. Aí o meu marido me levava de noite, porque eu ia para Icaraí para atender os pacientes de Niterói, Olha aí. Realmente é com muito carinho. Hoje eu tenho esses pacientes que são domiciliares. Sou apaixonada por entrar na casa deles. Porque a partir do momento que eu entro dentro da casa deles, eu começo a fazer parte da história deles. Isso aí. Enquanto você fala, a produção está aí passando a imagem das fotos de cada um. Então, a gente entra para dentro dessa casa, né? E a gente começa a fazer parte dessa família. É algo extremamente delicioso porque há uma troca. Sabe, muitas das vezes eles me chamam e eles falam assim, Alessandra, você veio para me abençoar. E eu falo assim, não, você é que está me abençoando. Porque é tanta coisa que eu aprendo com essas famílias, sabe? Por exemplo, eu tenho um que é o seu Valmir e ele é pastor. Ele sempre fala isso, você é uma bênção na minha vida. Eu falo, pastor Valmir, você também é uma bênção na minha vida. Porque ele é aquele paciente que depois da sessão, eu ainda sento um pouquinho, bato papo e ele me aconselha. Benção. Sabe, é aquele que antes de eu ir embora, ele fala assim, posso orar por você? Isso é e aí ele ora. Maravilhoso. É uma troca, é uma né? troca. Tem uma história muito interessante também de uma paciente que ficou comigo durante 15 anos, que é a dona Glória.
A dona Glória tem, né? É porque ela se mudou, ela foi para uma outra cidade, então eu não pude mais atendê-la. Mas eu fiquei com ela durante 15 anos, Muito porque era tempo. artrose, doença degenerativa, e as doenças degenerativas, esses pacientes são nossos vitalícios, né? Então a dona Glória, ela me surpreendeu, porque ela não andava direito, era artrose no joelho bilateral. Quantos anos? Olha, a dona Glória hoje deve ter 81. Mas esse caso aí foi no dia do casamento do filho. Ela isso devia aí ter que você 70 e falou. poucos anos, né? E aí ela precisava, ela não andava direito, gente, mas ela precisava entrar na igreja com o filho. Isso aí. E aí ela falou, Alessandra, eu não vou conseguir. Sabe aquele filho amado que faz tudo pela mãe? Renato, um abraço para você. Sabe, como eu aprendi com o Renato em relação a ser filho, né? Um filho que se doava, que fazia de tudo pela mãe, e esse filho estava casando. E ela falava assim para ele, Renato, não escolhe uma igreja longa, porque eu não vou conseguir chegar até o altar. Você não tem noção, Nívia. Quando eu fui pro casamento, a fisioterapeuta foi convidada, porque a gente tem que passar firmeza. E até porque eu fiquei um mês com ela treinando. Sim. Né? Eu treinei e ela falava, eu não vou conseguir. Eu falava, você vai conseguir sim, dona Glória. Vai, porque é o seu filho amado. E nós trabalhamos para isso, você tem condições e você vai conseguir. E aí nós fomos. Quando eu cheguei lá, Nívia, a igreja era enorme. A igreja era longa e ela falou, Alessandra, Renato fez isso comigo. Eu falei, dona Glória, você vai conseguir. Vai. E aí ela deu o braço, né, a ele e ela deu show, sabe? Ela foi e ela voltou. Tem a foto dela aí. Voltou ainda. Ela foi até o altar, conseguiram uma cadeirinha para ela e ela voltou. Você tem noção de como fica o coração da fisioterapeuta nessa hora, Não, gente? a fisioterapeuta que não foi Maria vai com as outras. Não foi que Maria. se conhece, sabe Isso. quem é, para que veio, conhece seu propósito. Exatamente. E arrasou. Parabéns. A gente vai encerrar esse momento aí. Qual é o nome dela mesmo? Você falou? Dona Glória. Dona Glória, você está na TV. É verdade. E o filho? Renato. Renato. Quer dizer, tem outros filhos, Sim, tá? sim. Eu tô falando do Renato porque pra ela não ter morava ali ciúmes. com o Renato, pra não ter ciúme. Família linda. Família maravilhosa. Então a gente aprende também. Aprende, com certeza. Alessandra, a sua história nos motiva. Nos incentiva a crescermos, né? A olharmos para nós e acreditarmos naquilo que a gente sente. Verdade. Porque às vezes a gente tem um sonho, tem um desejo, aí vem alguém falar, olha, não é bem legal, é muito caro para você. Como é que isso vai acontecer? Olha, você tem até um dom, mas já passou um pouco da idade. Se você fosse mais novo, ou se você fosse mais nova, ou deveria ter começado isso lá atrás, agora. Verdade. Mas para Deus não tem tempo, não tem hora, não tem idade, não tem nada. Quando Deus quer fazer, faz. E Dona Maria entrou, foi e voltou. Dona Glória. Dona Glória foi e voltou. Foi e voltou. Olha só que coisa linda. Olha, é nesse clima de superação, de força. Eu sei que tem muita gente que gostaria de falar mais, falar, mas nós precisamos encerrar, Alessandra. Olha só, Nívia, deixa eu só falar dos bolinhos. Sim. Então, eu acho muito legal, porque a gente faz aniversário deles, né? Porque tá na isso, foto. Isso. Aí eu preciso falar dos bolinhos. É aniversário, então eu levo um bolinho para eles, Isso é a lindo. gente enche o quarto de bolas e eu levo peruca, né? A gente bate Tá foto. passando aí, olha. Tem pessoas que têm dificuldade para comer o bolo, eu vou lá e corto, dou na boquinha, porque é o bolo do seu aniversário. Nós vamos celebrar a vida. Exato. Eu tento passar isso para eles, né? Tá com problema, tem artrose, problema na coluna, problema neurológico, mas você está vivendo. Exato. Você está com vida, então você está passando de uma fase para outra, dando volta no calendário. Isso aí.
Então a gente precisa celebrar. Alguns são mais discretos, não gostam de festa, a gente respeita, né? Mas aqueles que topam, Bagunceiros, Lívia, né? aqueles que topam, sabe, que entra na minha filha, você não tem noção. Isso A é gente anda com maravilhoso. peruca e tudo, Ah, né? é maravilhoso, isso é Maravilhoso. Meninas, eu tenho que encerrar. Vamos falar. Precisamos encerrar, mas o programa Conexão Total feminino, de mulher para mulher, vai continuar. E uma vez ao mês, ao menos, nós vamos ter esse momento aqui para que nós possamos trazer assuntos direcionados a nós mulheres, para que nós possamos falar abertamente. Eu quero agradecer a presença da Thalita Porto, que nos trouxe duas músicas maravilhosas. Muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer pela confiança. Quero agradecer a minha mãe, que sempre me ensinou a não desistir. Ao meu marido também, que em todos os momentos esteve do meu lado. E quando eu pensei em desistir, ele falou assim: você crê em Deus? Eu falei: creio. Você crê nas promessas dele? Eu falei: creio. Então você acredite em você também. Olha. Então eu quero agradecer a todos que estiveram do meu lado, que me fortaleceram para que eu não desistisse. Maravilhoso. E se hoje eu estou aqui, foi graças a Deus e essas pessoas. Olha, não desista. Desistir não é uma opção. Deus não te deu essa opção de desistir. A única opção que Deus te deu é continuar. E Ele é contigo. Não desista. Amém. Então nós vamos terminando por aqui, já agradecendo também a Alessandra a participação. Eu quero que vocês voltem outras vezes. Sejam muito bem-vindas. Queríamos ouvir vocês mais, ouvir mais o testemunho de vocês. A gente tem muito o que dividir, gente. A gente tem muito o que se ajudar. Faz muito bem, né? Maravilhoso. Obrigada, Alessandra, mais uma vez. Eu que agradeço. Você é muito simpática. Vocês duas são muito simpáticas. E gosto de falar, Alessandra. Gosto, Alessandra, se gosto. deixar, ela vai embora. Essa é das minhas. verdade. Eu gosto assim. Nós vamos encerrar agora, chamar nossa amiga Ode Gomes. Nós vamos encerrar com a música Oceanos. E a gente vai além, né? O Senhor está nos chamando para ir além. Vamos além. Vamos mais um pouco. Vamos conquistar aquilo que nós precisamos conquistar. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
chão.